Quem é você? Não estou falando do seu nome, da sua profissão, ou do que você responde quando alguém pergunta o que você faz. Estou falando de algo mais profundo. O que moldou a pessoa que você é hoje? Porque, quer queira ou não, nós somos resultado de influências. Dos olhos que nos viram crescer, das vozes que ouvimos, das ideias que absorvemos. Mas e aí? Será que você realmente escolheu essas vozes? Ou será que já havia alguém, ou algo, decidindo por você? Neste vídeo, vamos percorrer essa linha de influências que moldam nossa vida. Desde a infância, passando pela adolescência, até chegarmos ao presente, onde seguimos, curtimos e copiamos pessoas que talvez nunca tenhamos visto de perto. E no final, eu quero deixar uma pergunta que pode mudar a forma como você se relaciona com tudo o que consome na internet. Seja bem-vindo ao Sua Mente Aliada, o canal onde você aprende a pensar com clareza e viver com liberdade. Se gostar do tema, deixe o like e se inscreva para acompanhar as próximas reflexões. Tudo começa cedo. Quando somos crianças, quem mais nos influencia são nossos pais ou cuidadores. São eles que nos ensinam, mesmo sem perceber, o que é certo e errado, o que merece atenção, como reagir ao mundo. E o curioso é que, muitas vezes, não aprendemos pelas palavras, mas pelos exemplos. A criança observa o tom de voz, a forma de lidar com frustrações, até o jeito de rir ou de se preocupar. São pequenos gestos que se tornam marcas invisíveis, gravadas bem fundo na memória. É como se, na infância, estivéssemos gravando a primeira versão do nosso sistema operacional humano, e quem está por perto tem acesso direto ao código-fonte. Exemplo prático. Uma criança que cresce em um ambiente onde se lê muito tende a associar leitura a algo natural, quase inevitável. Já outra, cercada por música, pode desenvolver sensibilidade artística. Agora imagine o contrário. Uma criança cercada de gritos, críticas e falta de afeto. Essas memórias também viram referências, mesmo que ela passe anos tentando se libertar delas. É nessa fase que entendemos o mundo pela primeira vez. Mas o mais curioso é que carregamos esse olhar inicial por muito mais tempo do que imaginamos. 2. A adolescência. O poder do grupo. Quando chega na adolescência, a balança muda. Os pais ainda têm influência, claro, mas o peso dos amigos, da escola e do círculo social ganha uma força impressionante. É a fase em que buscamos pertencimento. Queremos fazer parte de algo maior, queremos ser aceitos. E para isso, muitas vezes, copiamos linguagens, roupas, músicas e até opiniões que nem sempre fazem sentido para nós. Exemplo. Um adolescente pode nem gostar tanto de uma banda, mas se o grupo inteiro ouve, ele passa a ouvir também. Nesse momento não é sobre música, é sobre laço social, sobre não ser excluído. É aqui que começamos a negociar identidade. Surge uma espécie de dilema interno. Quem eu sou de verdade e quem eu preciso ser para não ficar de fora? E essa negociação, em muitos casos, continua na vida adulta. Só que os papéis mudam e os grupos também. (4) A era dos influencers digitais. Se antes os pais e os amigos moldavam nossa visão de mundo, hoje existe uma nova camada de influência, os influenciadores digitais. São pessoas que muitas vezes nunca vimos pessoalmente, mas que se tornam referência diária. A rotina delas aparece na nossa tela, seus hábitos viram inspiração, suas opiniões passam a guiar as nossas. Criam tendências de consumo, roupas, produtos, estilos de vida. Moldam ideias sobre beleza, sucesso, relacionamentos, até política. Afetam emoções, despertam desejo, inveja, motivação e comparação. E a força disso não está apenas no conteúdo, mas no acesso. Enquanto antes éramos influenciados algumas horas por dia, hoje a influência é constante. O celular está no bolso, na mesa, na cabeceira. As vozes dos influencers falam o tempo todo, e muitas vezes a gente nem percebe o quanto elas ocupam espaço dentro da nossa cabeça. Exemplo realista.
Você pode acordar bem, mas depois de rolar o feed por 15 minutos, já se sente atrasado, feio ou improdutivo. Não porque sua vida mudou em 15 minutos, mas porque o que você viu mudou a forma como você se enxerga. 5. O risco do molde invisível. O problema não está em seguir pessoas. O problema está em não perceber quando deixamos de ser inspirados, para ser moldados. Quando você começa a acreditar que precisa ter a vida que vê na tela, ou que só existe um jeito certo de ser feliz, é sinal de alerta. Porque no fundo, cada influencer também está dentro de um sistema, produzindo conteúdo que precisa gerar engajamento, muitas vezes patrocinado por marcas que querem a sua atenção e, claro, o seu bolso. Ou seja, eles também são moldados, e você é parte dessa engrenagem. 6. Escolher as vozes certas. Não há problema em ter referências. Pelo contrário, precisamos delas para crescer. A grande diferença está em escolher conscientemente quem pode entrar na sua mente e no seu coração. Aqui vão alguns critérios práticos. Pergunte-se, essa pessoa me inspira a crescer ou só me faz sentir insuficiente? O conteúdo que consumo me aproxima dos meus valores ou me afasta deles? Estou seguindo porque realmente quero? Ou porque o algoritmo me empurrou até aqui? Quando você escolhe as vozes que te influenciam, você escolhe também quem está ajudando a construir quem você é. E essa talvez seja uma das decisões mais importantes da vida moderna. Decidir quais vozes merecem o teu espaço e atenção. No fim das contas, ninguém se constrói sozinho. Todos nós somos resultado de influências. Das primeiras palavras dos nossos pais, dos amigos da escola, dos influenciadores digitais de hoje. Mas a grande diferença é que agora temos mais poder do que nunca para escolher. O que você consome todos os dias é como alimento. Pode nutrir ou pode envenenar. Cabe a você decidir quais vozes permanecem e quais não merecem espaço. Então eu volto à pergunta inicial. Quem é você? Você é a soma das vozes que escuta, das imagens que observa, dos valores que absorve. A pergunta é, de quem você está ecoando as ideias? Os influenciadores não agem sozinhos. Eles têm um aliado poderoso, os algoritmos, que entregam essas vozes todos os dias na sua tela, muitas vezes sem que você sequer perceba. Foi justamente sobre isso que falamos no vídeo anterior. E é aí que entra um ponto essencial. Sem autoconhecimento, a gente corre o risco de ser levado por essas forças sem nem notar. Só quando você entende quem é e o que valoriza, consegue escolher conscientemente quem merece espaço na sua mente. E é sobre isso que vamos conversar no próximo vídeo. Como o autoconhecimento pode ser a chave para resistir às pressões externas e, de fato, decidir quem você é. Até lá!